falar? Pode falar agora. Pode ligar? É rapidinho. Alô? Gente, o dia que esse episódio vai sair é um dia antes do meu aniversário. Então, sorte de vocês que eu tô num momento muito reflexiva. E por isso eu elenquei algumas lições que eu sinto que eu aprendi e julgo como as mais importantes, assim, da minha vida dos meus 31 aninhos. Assim, quem sou eu pra dar essas lições? Ninguém. Mas acho que elas me ajudam a encarar a vida de uma forma melhor e espero que elas façam sentido de alguma forma para você aí do outro lado também. Vamos lá. São 10 lições. Eu não sei se vai ficar muito longo, qualquer coisa a gente divide em parte 1 e parte 2, se vocês gostarem, obviamente. Então, começando com a primeira lição, que é: você pode encontrar 1000 razões para reclamar ou 1000 razões para agradecer. Gente, independente de quem você seja, independente de que circunstância você esteja, a vida sempre vai dar alguma coisa pra gente agradecer, sempre vai dar alguma coisa pra gente lamentar, mas é justamente essa perspectiva que faz toda a diferença. E isso é uma coisa que eu tenho aprendido muito, que eu preciso focar no que tá bom, no que eu tenho, em vez do que falta, do que tá incomodando, do que tá me irritando. Porque no final das contas, é exatamente essa capacidade de escolher onde a gente vai colocar a nossa atenção que vai determinar a qualidade da nossa vida, sabe? O meu noivo que sempre fala: reclamar não muda, reclamar não muda. E de fato, reclamar não muda. O que muda é você fazer diferente, tentar consertar se tem algo te incomodando e principalmente agradecer, olhar o lado bom das coisas. É muito fácil a gente, em meio à rotina, em meio aos problemas, começar a se queixar realmente deles. E como eu disse, qualquer pessoa, gente, independente de riqueza, de status, de qualquer coisa, vai ter motivos para reclamar se ela procurar. Como também o inverso também é verdadeiro. Qualquer pessoa, independente da circunstância e situação, pode ver uma razão, uma luz no fim do túnel. O dia raiando é razão suficiente para agradecer. O fato de estar respirando, de estar vivendo, sabe? Então, essa é a lição número 1. Lição número 2. Seu passado não te define. É a sua percepção do passado que te define, entendeu? Internalizou isso daí? Gente, eu vejo muitas pessoas culpando e atribuindo seus problemas ao passado, ao que aconteceu, aos traumas, à rejeição, ao machucado, independente do que seja. Só que o nosso passado é um registro do que aconteceu, mas a forma como a gente interpreta isso que é o que realmente importa. Se você se agarrar numa visão negativa, por mais que o que aconteceu tenha sido negativo mesmo, isso vai se tornar um peso para o resto da sua vida. Mas olha só como isso não faz sentido, independente do tamanho do seu trauma, independente do tamanho da sua dor. Se a gente tivesse fadado a ter nosso futuro definido pelo nosso passado, qual seria o sentido da vida? A gente está aqui justamente para evoluir e ressignificar isso que aconteceu com a gente. Eu acredito muito que existem razões para a gente nascer na família que a gente nasceu, viver as dores que a gente viveu. Inclusive, eu tenho estudado sobre a Cabala e eles apresentam um conceito que chama Tikkun, que a tradução da palavra significa correção. Então é como se todos nós tivéssemos aspectos negativos que a gente vem para o mundo com isso para reconhecer esses aspectos negativos e transformar eles. Então a gente vem com certas coisas para corrigir essas coisas. Todo mundo vem com a bagagem e todo mundo vem com uma quantidade de dor que essa pessoa precisa para mudar. Faz sentido? Então, um exemplo que o professor deu no curso que eu estava fazendo de Cabala é que o espiritual sempre vem antes do físico. Então, o exemplo que ele dá é que normalmente as pessoas pensam: essa pessoa tem esses traumas, essa pessoa tem essas dores porque ela teve um pai abusivo, por exemplo. Mas no Cabala, como o espiritual vem antes, defende-se que essa pessoa tem um pai abusivo porque ela tem essas dores, porque ela precisa lidar com essas dores. Esse é o
teste dela. Isso é a coisa que ela precisa corrigir. Faz sentido? Aí você pode estar pensando, pô, mas a pessoa tem um pai abusivo e é responsabilidade dela corrigir alguma coisa? Basicamente, sim. A vida te dá as provas, os testes, para você conseguir lidar com algo seu. Então, de repente, esse pai abusivo faz essa pessoa se sentir muito rejeitada. É a dor da rejeição, que é o que a pessoa precisa corrigir e trabalhar aqui na Terra. E depois isso vai aparecer de novo em relacionamentos amorosos, etc e tal. Então, todo mundo tem essa bagagem, esse tikkun, esse aspecto que precisa de correção. E as pessoas na sua vida entram nela por isso, para te ajudar a corrigir o seu tikkun. Então, na verdade, voltando à lição, que é o seu passado não te define, é a sua percepção do passado que te define, é porque é justamente o que você faz com o que te aconteceu que vai te definir, que vai fazer você evoluir ou não, ou ficar estagnado nessa dor, sabe? Sei que isso é meio difícil de escutar, mas ao mesmo tempo, quando eu li, quando eu entendi sobre isso, foi muito libertador também. Que, de novo, eu digo, se a gente tá fadado a sofrer pelo que aconteceu com a gente, qual o sentido? Tipo, já era, aconteceu, então a nossa vida vai ser péssima? Não. A ideia é realmente corrigir, fazer o que você pode, aprender com isso, sabe? Independente do que seja, mesmo sendo a pior coisa. Enfim, vamos para a terceira lição, que é: você nunca vai ser feliz focando em atender as expectativas dos outros. Gente, essa é muito importante e assim, eu percebo que aos 30 que eu comecei a internalizar e viver isso de fato, porque aos 20 a gente pensa tanto nos outros, né? Meu Deus do céu, se eu pudesse voltar no tempo e a Gabi de 30 aconselhar a Gabi de 20, seria isso. Viver para os outros é, assim, o caminho mais certo que você tem para estar insatisfeito. Porque quando suas escolhas estão moldadas pelas expectativas dos outros, a sua felicidade não é sua. O único caminho de verdade para a felicidade é aquele que é construído com base no que você acredita, nas suas prioridades, no que realmente importa para você. E claro, que o que importa para você, às vezes, pode implicar na satisfação de quem te ama, tá? Então, faz muito sentido para mim, por exemplo, que os meus pais tenham orgulho de mim, estejam satisfeitos com o meu caminho. Acho que todo mundo, né? Isso dos pais pega na gente. Só que é preciso ter coragem. Coragem de ser claro sobre quem você é, até com os seus pais. E falar, não, o meu caminho é esse. Você não quer que eu seja feliz? Para eu ser feliz, o caminho é esse. E peitar essa decisão. Porque o que acontece muitas vezes? Enfim, vamos dar aquele exemplo clássico de, sei lá, faculdade, tá? Os pais querem que você curse medicina, mas você quer fazer publicidade. No fundo, os seus pais estão falando isso porque eles querem que você decida o melhor caminho que vai ter mais chances de te fazer feliz. Mas a sua felicidade, o que vai te fazer feliz, só você sabe. Então é preciso ter coragem para peitar. Você não vai simplesmente ignorar e não se importar com a opinião deles. Mas você precisa ter a maturidade, a capacidade e a coragem de explicar. Não, mas para mim, a minha felicidade é o caminho da publicidade. Só que muita gente tem medo de bancar isso porque tem medo de falhar. E se no caminho que eu escolher eu falhar? Então é melhor eu atribuir a responsabilidade pro outro. Deixa eu fazer medicina aqui, porque se der ruim, não fui eu. Eu tava fazendo o que me mandaram fazer. Então é preciso ter coragem para ser feliz. É preciso ter coragem para ser verdadeiro com seus próprios desejos, tá? Porque esse é um território que pertence só a você, a mais ninguém. Quarta lição: pare de buscar um propósito. Gente, quem nunca se perguntou, meu Deus, qual é o meu propósito? Qual é o caminho que eu devo seguir? Onde eu vou construir minha carreira? De novo, essas perguntas atormentam a cabeça de quase todo mundo dos 20 aos 30 anos. A gente sente aquela pressão, né, pra escolher a faculdade certa, aí depois o primeiro estágio, o primeiro emprego. Parece que, assim, aquela decisão vai definir o resto da nossa vida. Mas o propósito não se resume à carreira. Porque se fosse assim, pense comigo, uma criança, um idoso, uma pessoa em condição de rua ou uma dona de casa não iam ter propósito. Por isso que o propósito é algo muito mais profundo do que isso. E se você deposita toda essa energia e essa vontade de achar o seu propósito na carreira, pode ser muito frustrante. Porque o simples fato de estar vivo já te faz cheio de propósito. E o seu propósito é ser um bom ser humano, um bom profissional, um bom amigo, um bom filho, um bom pai, uma boa mãe. É você ser bom no que a vida pede de você
agora. E isso é mutável, isso pode mudar. Não bote tanta pressão como se isso fosse a coisa mais determinante e imutável da sua vida, porque isso é o nosso propósito primário. Não sei se vocês já ouviram falar, mas existe, o propósito primário e o propósito secundário. O propósito primário é isso, é imutável, é atemporal, é absoluto. É quando você vive em presença, quando você vive em consciência. De novo, dando o seu melhor no que você está fazendo ali agora. Você está vivendo com propósito, escutando esse podcast. Você está vivendo com propósito, lavando uma louça. E o propósito secundário é mutável, temporal e relativo. Ele é como você vai se expressar no mundo, né? E isso pode ser como um artista, como um advogado, como um empreendedor. Mas o problema é que as pessoas focam no secundário e esquecem do primário. Só que o secundário, quando se desconecta do primário, vai fazer nascer aquele vazio, aquela sensação que falta alguma coisa. A sensação de nunca ser o suficiente. Aquela obsessão por sucesso, por dinheiro, coisas do ego. Mas se a sua essência está enraizada no presente, se você simplesmente você vai conseguir transbordar o seu propósito, que é simplesmente ser. Eu sei que é um pouco difícil de entender, né? Porque nossa mente nem consegue compreender o propósito primário. Porque é só sentir. É estando no aqui e no agora. É sendo, não fazendo e tendo, sabe? Não sei se ficou muito viajado, mas pense nisso. O que você está fazendo, seja lendo contratos, fazendo arte, compondo músicas, programando aplicativos, o que importa menos do que o estado de consciência que acompanha o que você faz. Isso que realmente importa. Isso que realmente vai te preencher. Faz sentido? Ou viajei demais? Quinta lição. Seja guiado por decisões conscientes, não por desejos e impulsos. De novo, acho que isso vem muito com a maturidade. Quando a gente é mais novo, a gente é muito impulsivo, a gente faz as coisas sem pensar tanto. Mas esses desejos e impulsos são passageiros e nem sempre vão levar a gente para onde a gente quer estar. Quando você age de forma consciente, quando você é guiado por seus valores, por objetivos de longo prazo, você acaba se libertando dessas decisões impulsivas. Então, a verdade é que a maioria das coisas que trazem a verdadeira felicidade vem com resistência e exigem um certo sacrifício. Eu sempre digo, que a disciplina é você focar no longo prazo. É você entender que o prazer imediato muitas vezes não é aonde você quer chegar, não vai te levar mais perto de onde você quer chegar. Que é preciso abrir mão, que é preciso ter muita consciência das coisas que você faz, de como você se alimenta, se você vai treinar ou não, se você vai estudar ou não, se você vai dar o seu melhor no seu trabalho. Tudo isso pode ser chato, mas se a gente for refém dos nossos desejos, do que a gente está com vontade de fazer, o resultado a longo prazo é muito pior. Gente, eu acho que se eu continuar com as próximas 5 lições, o episódio vai ficar muito longo. E vocês sabem que as nossas ligações são curtinhas, 10 a 15 minutos, para vocês escutarem tudo com atenção, sem acelerar nada. Então, se vocês gostaram e quiserem a parte 2, podem deixar nos comentários parte 2, que eu vou gravar. Se vocês não gostaram e não quiserem, tudo bem, só não comenta nada, pode ficar de boa, tá? Porque eu vou entender o recado. Enfim, beijinhos e até a próxima. Esse programa foi produzido por Waffle.